Olá, hoje vamos falar sobre um tema palpitante a nível nacional, que tem sido a questão da maioridade penal, que já foi aprovada uma fase na Comissão de Justiça do Congresso Nacional e que promete ainda muito debate, muita discussão em torno da maioridade penal. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença dos advogados, o advogado Zé Carlos Risque Filho e do advogado criminalista Raoni Gomes, para que a gente possa debater um pouco para o telespectador entender um pouco essa problemática. Prazer tê-los aqui, né? Esse assunto, ele promete ainda muito debate em torno dele. Quem defende a questão da maioridade penal ser reduzida, coloca justamente os problemas dos crimes, as atrocidades que estão sendo praticadas por menores, né? Sim. Primeiramente, é uma honra eu estar aqui. Almir, obrigado. A bem da verdade, a gente tem visto um sentimento de solução, né, de que a redução solucionaria um problema de violência, quando a bem da verdade os especialistas dizem que não. Mas eu creio que a sociedade tem essa ânsia em se alterar justamente visando uma solução para a violência. Haja vista que diversos crimes são praticados por menores de 18 anos. Então a gente fica exatamente na dúvida se essa redução causaria uma solução, porque é óbvio que a violência não é desejável. Ninguém quer a violência, né? O cidadão de bem não quer a violência. Resta identificar-me se a redução causa uma diminuição ou não, né? Essa questão da redução da idade penal ser usada como artifício para a redução da violência já é um grande equívoco. A violência não será reduzida com a gente misturando jovens de 16 a 18 anos com bandidos já formados. Muito pelo contrário, ela vai aumentar, se isso acontecer. É um descalabro tremendo a gente confundir prisão com redução da violência. Se assim não fosse, teríamos a redução da violência desde a aprovação da Lei dos Crimes Hediondos, que data da década de 90. No entanto, o que a gente vê é uma escalada de hiperencarceramento depois da adoção da Lei dos Crimes Hediondos, para ficar apenas nesse exemplo. Portanto, de início, já adianto que a redução da idade penal não vai contribuir para a redução da violência. Aqueles que advogam a favor da redução tem uma tese muito interessante que é da impunidade, ou seja, de que os menores, como não tem um sistema prisional, uma penalidade prolongada, eles acabam sendo utilizados pelos adultos para praticar crimes que possam ter uma penalidade menor. E isso veio acontecendo e narrado em vários episódios em todo o país. Como o senhor vê essa questão? Bem, essa questão, como toda questão que envolve as ciências criminais, ela é muito mais ampla. Por quê? A questão da impunidade. A respeito da impunidade dos menores, isso não é bem uma verdade. Os menores, eles são punidos, não punidos através de penas. Mas no Brasil já se responsabiliza o menor por atos infracionais a partir dos 12 anos de idade. Dos 12 aos 18, ele pode estar submetido às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e não responder penalmente. No entanto, há entre essas medidas, por exemplo, a própria prisão. Embora chame-se de medidas socioeducativas, o menor fica de fato preso. Todavia, a pena vai apenas até 3 anos. Sim. E o apenas que eu quero dizer não significa que eu defenda que ela seja aumentada. Um assassinato, por exemplo. Será também de 3 anos de idade, 3 anos de pena. No entanto, é importante observar a respeito, justamente falando do assassinato, que os menores são muito mais vítimas de assassinatos do que autores. 36% das mortes de menores de idade no país
das mortes violentas de menor de idade do país se dão por homicídios, sendo que 0,5% dos menores cometem homicídios. Portanto, eles são mais autores ou vítimas? São vítimas desse processo e também autores, né? Bem, eu continuo defendendo que a participação dos menores nesse tipo de crime é pífia, comparado com o grosso do número. O que acontece muito, e a nossa imprensa majoritária adora demonstrar, é a falsa ilusão de que os menores são usados como muleta, vamos dizer assim, pelos maiores. Existe certo ponto, mas não chega a ser significativo, porque há muita análise casuística. Pega-se o caso, por exemplo, aqueles rapazes de São Paulo que mataram uma menina num parque e por aí vai. Usa-se de argumentos casuísticos para tentar generalizar, sendo que a regra deve ser o oposto. A gente deve pegar o grosso para resolver o mínimo, e não o mínimo para jogar para o máximo. Certo. Um dos argumentos que tem sido colocados também é a questão de que as prisões não estão Ressocializando ninguém. ressocializando ninguém. Aí, nesse caso, a discussão não muda de foco? Quer dizer, se falar, se debater a questão do sistema prisional brasileiro como um todo? Sim, Almir, eu acho que é muito importante na medida que nós não temos aqui uma pena como uma vingança, né? E muitas das vezes a gente tem uma impressão de que a pessoa vai ser presa para se vingar um crime que ela realmente fez. Mas, a bem da verdade, temos aí o Instituto da Ressocialização, né? Que é justamente para que o apenado possa voltar para a sociedade. E aí, Almir, eu tenho até aqui uma dúvida, uma questão. Na verdade, eu queria entender como que funciona o encarceramento do menor e do maior, para que a sociedade entenda que o menor ele é preso também, mas o nome é outro. Né? Sim, o menor está sujeito a medidas socioeducativas, aquelas contidas no Estatuto Sim. da Criança e do Adolescente. Agora, na prática, né? Só Entender. Pois o sistema de prisional também não é tido como uma casa de reabilitação? Quer dizer, no fundo, é uma nomenclatura que Na bem da verdade, não deveria ser apenas uma nomenclatura. Eu, na condição de membro da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB do Espírito Santo, fizemos em julho passado uma vistoria à UNAI, que é uma unidade de atendimento menor infrator, que foi criada com a suposta função de ser um entreposto. Quando o menor ele é detido, o menor ele não é preso, ele é apreendido. Quando ele é apreendido, ele é levado para a UNAI para depois ser distribuído entre os respectivos lugares para o cumprimento daquela medida socioeducativa. É bom fazer a diferença, não se trata de pena, sim de medida socioeducativa. No entanto, na prática, o que se vê é pena, cadeia. A UNAI é vexatória a situação, não posso dizer hoje, mas duvido bastante que tenha mudado. O ambiente é insalubre, lotado, há vazamentos, o banheiro, enfim, eu trouxe inclusive imagens que podem mostrar o completo absurdo e abandono que há naquela situação. E importa, tem um dado extremamente relevante de ser dado, à guisa de esclarecimento, que nas cadeias de maiores, vamos dizer assim, há um índice de 80% de reincidência, enquanto a reincidência nas medidas socioeducativas é de apenas 20%, na regra nacional, e no estado de São Paulo, 13%. Ou seja, nós vamos abandonar uma coisa que os números mostram funciona, embora a imprensa faça questão de dizer que os menores abusem da violência, para jogar no balaio onde as coisas nitidamente não funcionam. Porque a pena, ela tem 3 funções: prevenir, punir propriamente e ressocializar. Ou seja, prevenir, não acredito que funcione, as pessoas não deixam de cometer crimes, sejam maiores ou menores, porque é uma possibilidade de punição. As pessoas deixam de cometer crimes por valores internos, por educação, por segurança, por uma série de outros valores que não a própria pena. Ela pune, que é a única fase que ela faz, que é a pura vingança, como o Zé Carlos falou, e muito menos ressocializa, tendo em vista a reincidência alcançar os números de 80%. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o nosso debate. Fique conosco.